Hoje eu vou meditar no capítulo 65, o penúltimo capítulo do livro de Isaías. Esse capítulo 65 é porque o livro de Isaías ele foi escrito não numa ordem cronológica. Então, muitas vezes nós vamos encontrar capítulos que ele escreveu, que ele profetizou para o povo de Israel, para a nação de Israel, antes mesmo deles terem ido para o cativeiro. Nós vimos que a partir do versículo 56, nós estamos vendo capítulos que ele fala a respeito, ele fala para o povo pós-exílio, mas aqui nós já encontramos outros capítulos que são direcionados para a nação de Israel antes do cativeiro. Então, portanto, a gente encontra no livro de Isaías capítulos que não foram escritos numa ordem cronológica. Por exemplo, esse capítulo 65, ele foi escrito para aquela nação de Israel, possivelmente antes mesmo deles terem ido para o cativeiro. Por quê? Porque ele trata sobre a rebeldia daquele povo. Aquele povo estava rebelde contra o Senhor. Então, esses capítulos onde Isaías profetiza para aquele povo que estava naquele período rebelde, é porque eles ainda não estavam ainda no exílio. Então, nós vamos ver esse capítulo 65, onde Isaías, vai profetizar e vai falar para aquele povo que eles estavam naquele período de rebeldia com o Senhor. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigada por esse dia, obrigada por estar aqui, né, fazendo a meditação desse penúltimo capítulo do livro de Isaías. Obrigada porque o Senhor já nos ensinou, já me ensinou, Pai, a tantos capítulos que nós vimos a respeito do teu povo, da nação de Israel. Estamos aqui diante desse capítulo, Senhor, que o Senhor possa me ensinar, Senhor, que o Senhor possa se revelar através deste capítulo. É o que eu te peço, no nome de Jesus, amém. Então, este capítulo começa assim: fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Ou seja, Isaías fala como que Deus estivesse falando. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. Há um povo que não se chamava pelo meu nome. E eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Isso aqui está demonstrando o quanto Deus ama o seu povo, o quanto Deus nos ama, porque ele está dizendo que mesmo aquele povo que não perguntava por ele, que não chamava ele, que não buscava a ele, mas ele estava ali, disposto a se oferecendo para eles. Ele estava dizendo: eis-me aqui. Ele começa com uma declaração, né? Dizendo que ele foi buscado por pessoas que não perguntavam por ele. Ou seja, isso nos lembra que Deus, ele não está limitado ao nosso esforço em buscá-lo. Mesmo que você não o busque, mas ele está pronto para te ouvir, de alguma forma. Ele está vendo você, mesmo que você não o busque, mas ele está sempre disposto a ouvir e a ver. Tanto ele estava vendo aquela nação de Israel que estava totalmente revoltada rebelde contra ele, mas ele estava dizendo aqui que ele estava disposto, ele estava se oferecendo, mesmo que eles não o buscassem, mas Deus estava pronto a estender sua mão, porque pelo contrário, Deus é quem toma a iniciativa de se revelar àqueles que nem mesmo o conhecem. E muitas vezes Deus faz assim na nossa vida. Ele está pronto a se revelar. Todos os dias ele fala através de uma palavra com alguém que não quer saber dele, mas ele está sempre falando, né? Aí ele diz assim, no versículo 2: estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos.
povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins. Aí ele começa a descrever a situação daquela nação de Israel que estava totalmente voltada para outros deuses, porque ele diz, seguindo os seus próprios pensamentos, povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos, come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Ou seja, tudo que eles faziam eram contrários à vontade de Deus. No versículo 5 diz, povo que diz, fica onde estás, não te chegue a mim, porque sou mais santo do que tu. És no meu nariz como fumaça de fogo que arde o dia todo. Eis que está escrito diante de mim, e não me calarei, mas eu pagarei, vingar-me-ei totalmente de vossos pais, diz o Senhor, os quais queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que eu vos medirei totalmente a paga devido às suas obras antigas. Ou seja, aqui Deus está mostrando tudo que pelo que eles estavam envolvidos. Eles estavam envolvidos com tanta prática pecaminosa, com adoração a outros ídolos em altares de tijolos, pessoas que moravam entre as sepulturas, comiam carne de porco, prato ensopado de carne, abominável para Deus, e ainda diziam que eles eram santos, porque ele diz, fica onde estás, não te chegue a mim, porque sou mais santo do que tu. Ou seja, eles estavam completamente andando em pecado, em desobediência, em rebeldia. Mas só que Isaías também oferece uma mensagem de esperança para os justos que permanecem fiéis a Deus. Aí, a partir do versículo 8, nós vamos ver que Deus vai vai trazer essa mensagem de esperança. Porque Deus, ele não abandona aqueles que o servem com sinceridade. Mesmo em meio à rebeldia que os rodeava, os justos, eles eram supridos por sua graça. Então, o que Isaías estava falando aqui e nos convida a considerar que Deus é generoso. Deus, ele quer se revelar, mesmo aqueles que não o buscam, mesmo aqueles que estão num período de rebeldia, estão de costas para Deus, mas Deus, ele constantemente ele manda uma mensagem para alguém que não está querendo saber mais dele, que se desviou, que saiu dos seus caminhos. Isso aqui Deus estava falando para aquele povo, que ele ainda tinha uma mensagem de esperança, No versículo 8 ele diz, assim diz o Senhor, como quando se acha vinho num cacho de uvas, dizem, não desperdices, pois há bênção nele, assim farei por amor de meus servos, e não os destruirei a todos. Significava dizer que ali dentro daquela nação de Israel ainda existia um pouco que ainda eram fiéis a Deus, porque ele diz que por amor daqueles poucos, ele não iria destruir a todos, Ou seja, essa imagem de preservação aqui, de um cacho, quando ele fala de um cacho de uvas, é uma metáfora vivida do cuidado de Deus por seu povo, porque ele diz, como quando se acha vinho num cacho de uvas, dizem, não o desperdices, pois há bênção nele, assim farei por amor de meus servos, e não os destruireis a todos. Mesmo quando há apostasia, rebeldia, ele escolhe preservar um remanescente fiel. Foi assim que Deus fez. Ele preservou um remanescente dentro da nação de Israel, porque iria chegar o tempo que ele não iria destruir a todos por causa desse remanescente. E essa promessa nos lembra que mesmo em tempos de crise, em tempos de desafio,
Deus nunca nos abandona. Deus nunca abandona o seu povo completamente. Sua fidelidade é inabalável. Sua disposição em abençoar é uma forma, é a maneira como ele preserva um restante, né? Que representa uma semente de esperança para o futuro. Era isso que ele estava dizendo para aquele remanescente de Israel. Por isso nós não podemos desanimar. Por exemplo, quando existe numa casa, né, alguns que são cristãos, que já aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e outros não. Então, por causa daqueles que são fiéis e servos fiéis a ele vai vir ainda sobre o restante. Por isso, eu creio que mesmo minha família inteira ainda ela não foi convertida ao Evangelho, mas eu creio que por minha causa, pela causa, por mim e por mais outros que são fiéis ao Senhor, Deus vai fazer um trabalho, vai fazer um milagre de restaurar e de trazer o restante dos meus familiares, assim como também aquele que está me vendo através desse vídeo. Se sua família toda ainda não é convertida ao Senhor Jesus Cristo, não se apresse, não se desespere, não se perturbe, porque Deus vai agir na sua vida, assim como ele agiu na vida dos irmãos lá da nação de Israel. E ele diz assim, versículo 9: farei sair de Jacó descendência e de Judá um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. No versículo 10 ele diz: Saron servirá de campo de pasto de ovelhas, e o vale de Jacó de lugar de repouso de gado, para o meu povo que me buscar. Então, aqui, Isaías ele continua falando que ainda existe esperança, né? Ainda existe esperança para o povo de Deus, porque ele diz que Saron servirá de campo de pasto de ovelhas, e o vale de Jacó de lugar de repouso de gado, para o meu povo que me buscar. Mas a vós outros, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais mesa para Deus a fortuna e misturais vinho para o Deus destino, também vos destinarei a espada, e todos vos encurvareis a matança, porque chamei e não respondestes. Então aí está o destino final de todos aqueles que não querem se voltar para Deus. Ele diz: porque chamei e não respondestes, falei e não atendeste, mas fizeste o que é mal perante mim, e escolheste aquilo em que eu não tinha prazer. Era isso que Deus estava dizendo para todos aqueles que, mesmo aqueles remanescentes, Deus ia fazer uma obra, um milagre na maior parte daquela nação, mas iria ainda existir também aqueles que não iam atender ao chamado de Deus. Agora ele diz, para esses, aí o destino vai ser esse, né? Vai ser destino à espada, e todos vos encurvareis a matança. No versículo 13 diz, pelo que assim diz o Senhor Deus, eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome, os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Então ele continua fazendo uma diferença entre aqueles que iam atender o chamado dele e aqueles que não iam atender ao chamado dele. Porque ele diz, uns padecerão fome, os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Os meus servos cantarão por terem o coração alegre, mas vós gritareis pela tristeza no vosso coração e uivareis pela angústia de espírito. Deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição. O Senhor Deus vos matará e os seus servos chamará por outro nome, de sorte que aquele que se abençoar na terra pelo Deus da verdade é que se abençoará, e aquele que jurar na terra pelo Deus da verdade é que jurará, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidos dos meus olhos.
Então aqui Deus ele vai fazer o resultado, né, daquele que serve a ele, aquele que é servo dele e aquele que não é, né? Então ele está fazendo agora uma diferença. A partir do versículo 17, Deus vai agora falar de um novo céu e de uma nova terra para todos aqueles que forem servos dele, porque nós começamos no versículo 13, ele dizendo que assim diz o Senhor, Deus, e ele faz uma diferença dos que iam servir a ele e dos que não iam servir a ele. Então ele começa agora no versículo 17 prometendo um novo céu e uma nova terra. Segundo alguns teólogos, esse novo céu e essa nova terra que está descrita aqui em Isaías se refere ao reino de Deus que foi implantado quando Jesus veio a este mundo, que implantou aqui na terra o reino de Deus e o reino celestial. Então, por exemplo, quando Deus implantou o reino aqui na terra, então uma pessoa se converteu, entrou para o reino de Deus e já ganhou a salvação. Então aquela pessoa ela já entra nesse novo céu e nessa nova terra. Só que ele vai passar um período aqui ainda nessa terra para depois ele passar para a eternidade, para o novo céu e a nova terra celestial, que será aquela que quando Jesus vir na sua segunda vinda, que os céus realmente vão ser transformados. Mas para Isaías, o novo céu e a nova terra começam aqui na vinda do Senhor Jesus. Aí ele diz: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Então, essa é uma metáfora tanto para aqueles que se converterem aqui ainda em vida, porque a palavra de Deus diz que ele se esquece dos nossos pecados. Quando você se converte, o seu passado é apagado. E a palavra de Deus diz que tudo se faz novo. Então, as coisas passadas, Deus não se lembra mais. Por isso que ele diz, não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Porque quando você tem um novo nascimento, você nasce de novo, você é uma nova criatura, com vestes nupciais, com novas vestiduras. Então todo o seu passado foi apagado no mar do esquecimento. Já os teólogos também se referem aqui na eternidade, na morada celestial, quando Deus trouxer o trono dele para Jerusalém, habitando em Jerusalém, que vai haver a transformação dos novos céus e da nova terra. Isso também corresponde que quem vai estar na cidade celestial, quem vai estar na eternidade, também não vai ter nenhuma memória do seu passado. Isso é uma promessa aqui que Isaías estava falando de uma renovação completa. Deus iria criar um novo mundo livre de todas as impurezas e injustiças que havia no antigo, né? A ideia que não haverá lembrança das coisas passadas reflete a magnitude da transformação que Deus realizaria. Ou seja, Deus estava prometendo que os novos céus e novas terras iriam ser criadas, né? E essa promessa também ecoa, e esse tema também é encontrado em outras partes da Bíblia, como por exemplo lá em Apocalipse, onde também fala da criação de novos céus e nova terra. Essa visão nos lembra que a redenção de Deus
não se limita apenas à restauração espiritual, mas também se estende a toda a criação. É uma mensagem de esperança para um mundo que anseia ser restaurado e ser renovado. Aí ele diz no versículo 18: mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Aí no versículo 19 diz: e exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Aqui também, aqui o profeta também estava falando, como se Deus estivesse falando, a respeito de que não haverá mais choro, não haverá mais clamor. Isso na eternidade, mas isso já começa também nesse reino espiritual que Jesus viria implantar aqui na terra. Porque quando você entra no reino espiritual, no reino de Deus, onde você é uma nova criatura, você se converte, você não vai mais ter uma vida de choro nem de clamor, porque o Espírito de Deus, o Espírito, a alegria da salvação, ela vem morar dentro de você. Então, isso também faz parte dessa alegria da salvação, que ela vem habitar dentro de você, e esse choro e esse clamor não mais se ouvirá. Como também essa alegria, ela vai perpetuar, como que na eternidade, na morada celestial, nos novos céus e na nova terra, também não haverá mais clamor, não haverá mais choro, porque tudo vai se fazer novo, né? Então, aqui também Isaías ele vem ressaltar, né, que esse reino espiritual que vai ser implantado aqui na terra seria um reino de paz e de alegria. No versículo 20 diz assim: não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Ou seja, aqui sugere que a morte prematura e a enfermidade não terão lugar nesse novo mundo. Será um lugar onde a vida será plena e duradoura. Mas aí os teólogos, alguns podem se questionam que aqui essa profecia ela não estava literalmente sendo direcionada para a eternidade, mas sim para o reino espiritual, o reino de Deus sendo implantado ainda aqui na terra. Porque ele diz que não haverá mais nela criança para viver poucos dias. Ou seja, significa dizer que quando as pessoas se convertem, elas vão ter mais autonomia. As crianças, elas não iriam morrer precocemente, porque Deus iria estar ali presente, por exemplo, na hora do parto, num parto. Deus estava ali, vamos dizer assim, dando vida e vida plena, né? E também ele estava dizendo que os anciãos, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Então isso significa dizer que também o reino espiritual que seria implantado aqui na terra iria modificar a condição de vida das pessoas. As pessoas iriam viver mais, uma criança iria viver mais, um velho iria viver mais, que poderia até chegar aos 100 anos e ainda ser liberto do seu pecado, né? Versículo 22 diz assim: não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam,
porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Será a comida da serpente, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Ou seja, elas não farão mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isso indica que a injustiça e a opressão, elas iriam ser erradicadas, tanto dando lugar a uma sociedade baseada na retidão e na paz. Porque aqui o profeta Isaías estava falando que uma comparação, que depois quando Jesus viesse, implantasse esse reino aqui espiritual, esse reino de Deus aqui na terra, seria diferente do antigamente, onde existia lobo, não poderia o lobo pastar junto com o cordeiro, porque antes eram guerras, muitas traições, não existia paz na nação de Israel. Mas aqui o profeta está dizendo que depois, quando Jesus viesse e implantasse o reino de Deus aqui na terra, aí não, a opressão e a injustiça, elas seriam erradicadas, e a sociedade daria lugar a uma sociedade agora baseada na retidão e na paz. A paz iria reinar. E a relação entre os seres humanos e a natureza seria transformada. Até o lobo e o cordeiro, eles iriam pastar junto e a terra produziria abundantemente. Isso está falando, simbolizando que a reconciliação entre a humanidade e a criação de Deus, uma restauração de ordem original que foi perturbada pelo pecado, estava dizendo que agora iriam se alinhar, né? A criação de Deus, mais o seu Deus, a criação iria ser alinhada com ele, porque antes estava separada, mas agora Jesus veio para alinhar essa criação de Deus. Era isso que ele estava falando aqui. Porque o ponto culminante dessa visão é a promessa que ele diz: não farão mal, nem dano algum em todo o meu monte, diz o Senhor. Então isso enfatiza a justiça e a santidade de Deus, que permeariam todos os aspectos da nova criação. Ou seja, seria um lugar de harmonia e paz, onde a justiça prevaleceria, porque Jesus veio para trazer o quê? Trazer paz, né? Então nós vimos aqui que o capítulo de Isaías, o que nós podemos refletir com esse capítulo aqui, é que primeiramente o convite de Deus para buscar sua presença, mesmo quando não estamos buscando a Ele ativamente, Ele nos lembra que sua graça está sempre ao nosso alcance, que Ele não, embora nós nos voltemos contra Ele, muitas vezes nós voltamos as costas para Deus, mas Ele não volta as costas para nós. Ele está sempre disponível para nós, mesmo quando nós não o buscamos. E aqui Isaías nos convida a sermos receptivos, né? A tomarmos a iniciativa de buscar a Ele, de abrir nosso coração, para termos um encontro com Ele, independentemente da nossa disposição. Isso nos lembra que a busca sincera por Deus é sempre uma recompensa, que a sua graça ela vai ser derramada quando nós o buscarmos de todo o coração, com sinceridade, e a sua misericórdia ela virá para conosco, né? E aqui a visão desse novo céu, dessa nova criação, né? Nós vemos que vivemos em um mundo onde a degradação ambiental e a injustiça social são questões permanentes. No entanto, a promessa de Deus de criar novos céus e nova terra nos desafia a sermos agentes de cuidado e a preservação do meio ambiente, lembrando-nos de nossa responsabilidade
em proteger a criação de Deus. Porque esse novo céu e essa nova terra, para aqueles que se voltam para Ele, quando a gente se arrepende e entra no reino espiritual aqui nessa terra, nós já estamos fazendo parte desse novo céu e dessa nova terra. Esse novo céu e essa nova terra, para nós, para aqueles que creem, para aqueles que já estão habitando nesse reino celestial, sendo que aqui nós ainda estamos fisicamente, mas esse reino celestial vai chegar, é que esse novo céu e essa nova terra, nós também estamos, a partir daqui, nós também temos que termos cuidado com esse novo céu e essa nova terra. Porque embora ela vai ser transformada, mas ainda nós estamos vivendo nesse reino espiritual, aqui nesse novo céu e nessa nova terra, que literalmente só vai ser transformada na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, o que nós podemos pensar e refletir aqui, primeiro, buscarmos a Deus, independentemente, nós temos que crer que, mesmo que nós não o busquemos, Ele está disponível para nós, que a sua graça, todos os dias, ela é derramada na nossa vida. A palavra de Deus diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então, que nós possamos buscá-lo, né? Todos os dias nós devemos buscar a esse Deus. Crer que nós já estamos habitando, se você já é uma nova criatura, se você já entregou sua vida para o Senhor Jesus Cristo, se você já nasceu de novo, crer que você já faz parte desse novo céu e dessa nova terra. Que aqui nós já estamos fazendo parte desse reino celestial, que apenas ele vai caminhando para a sua literalidade, que vai ser na eternidade. É isso que o profeta Isaías estava falando para nós, né? Que nós aqui também vimos, quando a gente viu aqui que ele fala que a visão de lobos, né? Aqui ele mostra uma visão em que lobos e cordeiros estavam pastando juntos, simboliza que a reconciliação e a paz, simboliza que há reconciliação entre Deus e o homem, entre a criação, entre o Criador e a sua criatura. Então, nós temos que orar pela justiça e paz no mundo, especialmente em meio aos conflitos e divisões, né? Nós temos que pedir a Deus para Ele estabelecer sua justiça aqui, que seu reino de paz, ele venha aumentar, ele venha crescer, venha se manifestar no nosso meio. Porque muitas vezes nós não estamos vendo a manifestação do reino de Deus aqui na terra, o reino de paz. Ao contrário, nós estamos vendo tantas desavenças, tantas contendas dentro do próprio meio evangélico, tantas divisões, né? Então nós temos que pedir a Deus que nós sejamos agentes de reconciliação e promover paz na nossa vida, na nossa comunidade, onde nós estivermos. Temos que ser agentes de paz. Se é que eu habito, se é que você habita, já nesse reino celestial, nesse reino espiritual. Então, temos que ser agentes de paz. É isso que a palavra de Deus nos mostrou no dia de hoje. Amém?